Queridos alunos do seminário, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Meu nome é Ricardo Mendonça e essa é a aula 164 de recuperação do seminário. Eu queria começar a aula de hoje falando sobre uma palavra, não sei se vocês estão familiarizados com ela. A palavra é perspectiva. O que vocês entendem sobre perspectiva? Deixa eu mostrar algo interessante aqui para vocês. Ah, esse gato está subindo ou está descendo? Estão conseguindo enxergar aí? Olha, se você olhar aqui, essa parte aqui, ó, ela é em cima da escada ou é embaixo da escada? Então, dependendo da perspectiva, ou seja, do seu olhar, do seu ponto de vista, se você fixar no gato, você vai ver que ele está subindo, mas se você fixar o seu olhar na escada, parece que vai estar descendo. Ou seja, esse lado aqui ele vai mudar, né? Se vai ser para cima ou para baixo. Já tinham visto isso? Interessante, né? Muda o olhar e muda a perspectiva. Agora, olha isso aqui que impressionante, ó. Qual aqui você tem uma haste verde aqui e outra aqui. Eu perguntaria qual é a haste maior, a da esquerda ou a da direita? Olhando assim rapidamente, acho que com certeza todos diriam que essa aqui é maior. Mas se você pegar uma régua e medir essa haste e medir essa haste verde, você vai ver que elas têm exatamente o mesmo tamanho. Estão duvidando de mim? Pega lá uma régua, eu espero aqui, pausa o vídeo, vai lá, mede a régua, mede com a régua essas hastes verdes, vocês vão ver que elas têm o mesmo tamanho. E por que que isso acontece? Aqui a gente vê uma ilusão de ótica, né? Mas também tem essa questão da perspectiva. Quando você olha uma coisa den- dentro de determinada perspectiva, ela pode mudar a nossa percepção da realidade ou as coisas como elas realmente são. Então, quão importante é nós sabermos a verdade, né, do que simplesmente confiarmos naquilo que estamos vendo ou ouvindo. A, a perspectiva de Deus ela é sempre maior, porque ela envolve a vida pré-mortal, a mortal e também a eternidade, né? Aqui a gente vê a perspectiva de uma criança, de um adulto, de um profeta, que é maior também, né? Mas a perspectiva divina ela é ampla, né? Deus, ele não está preso a três dimensões apenas como nós estamos. Ele não está preso ao tempo ou ao espaço. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre examinar tópicos e perguntas do Evangelho com uma perspectiva eterna. Quero dar mais um exemplo para nos ajudar com isso. Olha só para essa casa aqui, ó, essas duas casas. Se você pudesse escolher uma dessas casas para morar, qual você escolheria e por quê? Olhando assim. Agora, jovens, eu vou fazer a mesma pergunta, mas eu vou mudar um pouquinho a perspectiva. E agora, se você pudesse escolher uma dessas casas para morar, qual você escolheria e por quê? Então, a, muitas vezes a perspectiva, ou seja, o modo que a gente vê, ou quando ela é ampliada, e a gente vê coisas que a gente não está vendo, ela pode afetar também as nossas escolhas. Então, pensem também comigo, ó, que situações podemos enfrentar quando ver as coisas com perspectivas diferentes pode nos ajudar. Então, imagine que essas casas representam talvez as nossas dúvidas sobre o Evangelho ou algumas situações difíceis de entender da vida. Por que pode ser, opa, deixa eu voltar aqui. Por que pode ser perigoso tirar conclusões a respeito de nossas perguntas ou situações sem tentar, pelo menos, ver elas com uma perspectiva mais ampla, né? Então, gostaria de apresentar três conceitos a respeito de perspectiva eterna que pode nos ajudar a fazer melhores escolhas, a lidar com situações complicadas, ou mesmo perguntas sobre o Evangelho, perguntas que podem ser difíceis de serem respondidas. Então, vamos ao primeiro princípio. Para examinar conceitos doutrinários, perguntas e problemas sociais com uma perspectiva eterna,
devemos considerá-los no contexto do plano de salvação e dos ensinamentos do Salvador. Devemos buscar a ajuda do Espírito Santo, a fim de ver as coisas como o Senhor as vê. Isso nos permite reformular a pergunta, ver a pergunta de modo diferente e encarar ideias com base no padrão de verdade estabelecido pelo Senhor, em vez de aceitar as premissas ou suposições do mundo. Podemos fazer isso com perguntas como: o que já sei sobre o Pai Celestial, seu plano e como ele lida com seus filhos? E quais ensinamentos do Evangelho se relacionam com esse conceito ou problema, ou o esclarecem? Então, quando nós estamos lidando com um problema, a perspectiva que a gente tem é apenas aqui da mortalidade, né? De olhar para algo que eu estou enfrentando agora. Porém, se eu me permito voltar um pouco e olhar esse mesmo assunto de uma perspectiva diferente, tentando pensar, incluindo o Pai Celestial, incluindo o plano de salvação, incluindo o amor de Deus, talvez isso pode ampliar ou mudar mesmo o modo que eu encaro essa situação ou problema. Até mesmo, o segundo princípio é esse, tá? Até mesmo perguntas relacionadas a eventos históricos precisam ser examinadas com uma perspectiva eterna. À medida que permanecemos firmes em nossa confiança em nosso Pai Celestial e em seu plano de salvação, somos capazes de ver os problemas de maneira mais clara. Também pode ser útil analisar as questões históricas no contexto histórico, considerando a cultura e as normas da época, em vez de impor perspectivas e atitudes atuais. Às vezes nós olhamos um problema que aconteceu lá em 1830, né, sei lá, com o mesmo olhar ou com o mesmo julgamento do entendimento que nós temos das coisas agora, em 2025. Isso pode causar uma situação distorcida da realidade. Nós não vamos ver esses problemas de forma clara. Então, aqui, analisar as perguntas dentro da perspectiva eterna e também analisar contextos históricos, né? E o terceiro ponto é importante lembrar que detalhes históricos não possuem o poder salvador dos convênios, das ordenanças e da doutrina. Distrair-nos com detalhes menos importantes e acabar perdendo o desenrolar do milagre da restauração é como passar um tempo longo analisando uma caixa de presentes e ignorar a maravilha do presente em si. Eu não sei se vocês sabem, mas a igreja ela produziu uma série de documentos que está no site da igreja, que eu queria compartilhar com vocês, e vou desde o início aqui para a gente ver juntos como fazer, e vocês têm acesso a informações que podem ajudar vocês a analisar perguntas, e pode ser que uma das perguntas que vocês tenham estejam ali, com essa perspectiva mais ampla, a perspectiva do Evangelho. Ó, vou compartilhar aqui com vocês a tela, tá bom? Ó, então, essa é a página da igreja, né? Você, a gente vai aqui em biblioteca, Biblioteca do Evangelho, e tem dois lugares que eu gostaria de mostrar para vocês que pode ser interessante. O primeiro é esse aqui, ó, tópicos e perguntas. E aqui, ó, ele tem alguns tópicos interessantes sobre paciência, reconhecer que revelação é um processo, consultar fontes confiáveis, que é muito importante, procurar compreender o passado, tá? E depois ele começa com uma série de tópicos em ordem alfabética, começando aqui na letra A, e ele vai, ó, tem vários na A que já está na letra B, letra C, né? Então, tem vários assuntos que você quer saber mais sobre alguma pergunta, e você vai ali para você ter uma perspectiva diferente, a perspectiva que envolve o Pai Celestial, seu amor, o Evangelho restaurado. Então, esse aqui é um dos lugares. O outro lugar que você pode consultar é de história da igreja também, ó. Aqui tem textos sobre tópicos do Evangelho. Aqui tem algumas perguntas que muitas pessoas se debatem até hoje, perguntas principalmente de cunho histórico. Por exemplo, a tradução do livro de Mórmon, os relatos da primeira visão, mãe celestial, casamento plural, a etnias e o sacerdócio, né? Então, são várias coisas que vocês podem consultar em fontes confiáveis para conseguir ampliar, né, a sua visão sobre determinado tópico
ou o tema, principalmente quando se trata de tópicos sensíveis que nós não temos todas as respostas. É importante lembrar, queridos jovens, que a vida ela foi feita, foi criada ou foi pensada de certa forma que nós não temos respostas imediatas para todo e qualquer situação ou problema. Só que não tem problema com isso, é assim mesmo, as coisas são assim. Esses momentos onde a gente se vê diante de perplexidades e vê sem saber o que fazer são oportunidades importantes para confiar no Senhor, no Evangelho. Eu gostaria agora de compartilhar com vocês um vídeo que, ah, antes do vídeo, eu gostaria de compartilhar a primeira pergunta, né? Lembra? Nós temos três perguntas para poder responder, como parte da sua recuperação da aula. A primeira pergunta é essa: que conselho você daria para ajudar as pessoas a ver suas perguntas ou situações com uma perspectiva eterna? Então, vai lá no formulário e responde a primeira pergunta, certo? As escrituras também podem nos dar vários conselhos muito importantes e, mais do que conselhos, princípios de verdade que podem nos orientar. No livro de Jó, vocês já viram a história de Jó, né? Fala que ele era um homem íntegro, temente a Deus, e ele foi perdendo tudo. Ele perdeu até a família dele, todos os bens que ele tinha, e ele perdeu até a saúde. Ele ficou muito doente. Mas ali no capítulo 19, mesmo passando por tantas provações, desafios, como talvez nunca ninguém passou, Jó, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus, a quem eu verei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outro, e por isso as minhas entranhas se consomem dentro de mim. Refletindo um pouco sobre essa escritura e um pouco sobre a vida que Jó teve, a segunda pergunta que vocês devem responder lá no link é essa aqui: como o testemunho que Jó tinha de Cristo influenciou a maneira como ele viu a situação. Aqui é ele, né? Não ela. Como ele viu a situação. Então, esse é o testemunho de Jó. Como que o testemunho de Jesus Cristo ajudou ele a ver a situação que ele estava passando, que era terrível? Ele perdeu os bens, perdeu a família, perdeu a saúde, mas ele tinha ainda um testemunho, né? Essa é a segunda pergunta. E agora nós vamos assistir um pequeno vídeo. E a terceira pergunta está de acordo com o vídeo. Você vai escrever algo que foi significativo para você durante esse vídeo, tá bom, jovens? Então, deixa eu preparar aqui, ó. Vamos lá. Compartilhar o som. Espero que dê tudo certo. Aqui. Perguntas. Todo mundo tem perguntas, como o que vou comer no café da manhã? Ou por que a vovó não consegue usar a internet? Mas podemos nos deparar com perguntas que sejam difíceis de responder, especialmente sobre crenças pessoais. Sou a Lauren. Aprendi que seria útil examinar esses tipos de perguntas a partir de uma perspectiva eterna. Minha amiga Adri está passando por um momento muito difícil e me perguntou se realmente há um Deus amoroso, por que ele permite que as pessoas sofram? Eu já pensei muito nessa pergunta, só que não sabia como respondê-la de imediato. Mas eu amo a minha amiga, eu quero ajudá-la a achar uma boa resposta. Então, eu pedi para ela me dar um tempo para refletir. Eu precisaria da ajuda do Espírito Santo. Eu também sabia que eu precisava pensar sobre as suposições ou crenças que ela tinha a respeito de Deus e que a motivaram a me fazer aquela pergunta. Talvez ela ache que o sofrimento é sempre algo ruim que não deveria existir. Ou que Deus deveria acabar com todo o sofrimento. Ou que Deus não se importe. Ou ainda talvez ache que Deus não exista.
Foi importante para mim ter esse entendimento sobre essas crenças ou suposições porque pude ver do ponto de vista da Adri. Assim, eu pude ver com uma perspectiva eterna as mesmas suposições, e então comparei com as minhas próprias crenças. O que eu sei sobre o Pai Celestial, seu plano e como ele lida com seus filhos, e quais ensinamentos do Evangelho se relacionam com a pergunta dela. Essas perguntas me ajudaram a pensar sobre as verdades que eu acredito. Eu sei que Deus existe e que Ele tem um plano que nos ajuda a progredir e nos tornar como Ele. Eu sei que Deus ama todos os seus filhos e que o arbítrio é uma parte importante de seu plano. Não poderíamos progredir sem isso. Por isso, Deus nos dá o arbítrio, mesmo que nossas escolhas causem sofrimento a outras pessoas. E, embora o sofrimento seja difícil, ele nos permite crescer espiritualmente, nos ajudando a desenvolver a paciência, a fé e a compaixão por outras pessoas. E Deus não nos deixa sozinhos. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos receber forças para superar e suportar o sofrimento. Quando parei e refleti com uma perspectiva eterna sobre a pergunta de Adri, pude reformular e ver de modo diferente. Agora consigo entender por que o Pai Celestial permite que seus filhos sofram. Eu aprendi que quando nos voltamos para Deus com fé, encontraremos verdades que nos ajudarão a responder até as perguntas mais difíceis. Muito bom, né, jovens? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Então, não esqueça que a terceira pergunta é essa: que foi significativo para mim ao assistir esse vídeo? Percebam que nós podemos, às vezes, nos confundir ou ficar em dúvidas quando nós estamos vendo ou ouvindo coisas que nos deixam confusos a respeito daquilo que está diante de nós. Mas, como aquela ilusão de ótica, pode ser que nós simplesmente não estamos olhando da perspectiva correta ou não estamos tendo toda a verdade como uma régua para medir os pontinhos verdes e ver que aquilo é verdade, mesmo que não pareça que é verdade. Eu espero que esse conceito de examinar perguntas e doutrinas dentro de uma perspectiva eterna possam ajudá-los no decorrer do seu discipulado. Eu sei que Jesus Cristo vive, Ele é a resposta de todas as coisas. E nós possamos confiar nele e assim permanecermos no Evangelho do Salvador Jesus Cristo, mesmo talvez nós não tenhamos todas as perguntas, ou melhor, todas as respostas que nós estamos buscando. Podemos permanecer com fé e, e aumentar a nossa perspectiva e conhecimento, e, importante, ajudar nossa família, nossos amigos, outras pessoas também a ganharem essa mesma perspectiva. Muito obrigado, jovens, por estarem conosco em mais essa aula, essa videoaula do seminário. Espero que tenha conseguido ajudá-los. E não esqueçam de clicar no link e responder as três perguntas. Eu vou colocar aqui novamente só para não ter dúvidas, tá bom? As três perguntas. A primeira é: que conselho você daria para ajudar pessoas a ver suas perguntas ou situações com uma perspectiva eterna? A segunda é baseada no testemunho de Jó, né? Como o testemunho de Jó tinha de Cristo influenciou a maneira como ele viu a situação. E a terceira, escrever algo que foi significativo para você nesse vídeo que nós assistimos, nesse vídeo da Laura. Muito obrigado, tenha uma excelente semana e a gente se vê. Tchau, tchau, jovens.